Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma classe bíblica online, a segunda do ano de 2022. Demos uma pausa, né, Tony? Na semana passada, fizemos uma pequena pausa, uma pausa já prevista, mas estamos de volta, prontos para estudar a Bíblia mais uma vez aí com vocês que estão nos assistindo. É um privilégio, é uma bênção estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa tarde de sábado para poder estudar as Escrituras Sagradas. E hoje iremos estudar a respeito do seguinte tema, a origem do mal. Que nem eu falei, comigo aqui está o Tony, ele esteve conosco na primeira temporada falando sobre orientação alimentar. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor para vocês, vai mandar um abraço, que eu tenho certeza que tem algumas pessoas te acompanhando, ele não pode deixar de mandar um abraço. Mas no momento eu quero deixar para vocês as nossas redes sociais, ok? Então vocês estão acompanhando aí na tela as nossas redes sociais da Igreja do São Manuel, do Jardim São Manuel em Nova Odessa. Tá aí, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. IASD... tá no São Jorge, tá Distrito São Jorge. Deixa eu mudar rapidinho aqui, pronto. IASD São Manuel NO, perfeito? Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Jardim São Manuel em Nova Odessa. IAGE São Manuel NO. Curta a nossa página do Facebook, se inscreva em nosso canal do YouTube e siga a gente lá no Instagram e no TikTok. E agora sim, também estamos transmitindo pelo Distrito do São Jorge. Está aí na sua tela. Mesma coisa, tá? Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, Distrito São Jorge. Não deixe de curtir também as duas páginas, se inscrever nos canais do YouTube e seguir os perfis lá do Instagram e do TikTok, tanto do IAGE São Manuel NO quanto do Distrito São Jorge, tá bom? Nós fazemos essa transmissão simultânea em dois lugares diferentes, porque temos a nossa igreja local, que é uma igreja localizada num bairro da cidade, né? E temos também um distrito ao qual essa igreja pertence. Então, por isso que nós fazemos a transmissão em dois lugares diferentes. Mas seja onde você estiver nos acompanhando, seja muito bem-vindo a essa classe bíblica online, viu? Estamos muito felizes com a sua presença aqui nessa tarde de sábado. E deixe, por favor, os seus comentários. Já tenho ali, já vou colocar um ali que você vai gostar. Deixe aí os seus comentários, as suas perguntas. Queremos projetar logo aqui embaixo tudo o que for colocado, tá bom? E o primeiro, você conhece essa menina aqui, ó? A Maiara Lisiane Avanço? Conheço. Desculpa. Conheço. Olá, Maiara. Beijo pra você. Fica ligada aí, hein? Sai daí. Fala para os irmãos que estão nos acompanhando quem que é. Aí em casa, por exemplo, tem a Maiara, né? Tá o João Paulo, tá a minha irmã, tá todo mundo ligado lá. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, né? E que Deus seja louvado, né? Que esse tema aqui é muito interessante, né? É importante a gente se atentar para esse tema, né? Na verdade, esse estudo ele surgiu depois do pecado ter aparecido na Terra, né? E esse tema ele ajuda a gente, ele nos dá ferramentas para a gente ter um preparo um dia, né? Para Deus, para a gente se preparar para a volta de Jesus, né? Então é importante que você fique ligado aí, tá? Não deixe de assistir, tá bom? Temos algumas pessoas aqui nos acompanhando pelo Instagram também e pelo Instagram tanto do São Manuel quanto do São Jorge, Distrito São Jorge. A Rúbia, quero mandar um abraço para Elaine. Acredito que é Elaine Gomes. Elaine Gomes. Deve ser Elaine Gomes que está lá no Instagram nos acompanhando. E também mandar um abraço para a Rúbia, do São Manuel, que também está no nosso Instagram do Distrito São Jorge nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. E a Maiara é sua filha, correto? Isso. Eu não mencionei, mas tá todo mundo... A Maiara é minha filha, o meu genro é o João Paulo. A última vez eu confundi, sabe? É que chamaram ele apenas de um nome que a gente não acostuma falar, então acabei confundindo. Mas um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo. Olha só, no Facebook, por enquanto, tem algum comentário? Estou esperando os comentários aqui do Facebook, tá bom? Se você está nos acompanhando pelo Facebook, deixa aí o seu nome para mandarmos um abraço, tá bom? Senão, não tem como saber quem está nos acompanhando. E, por favor, compartilhe essa live aí com seus contatos.
Porque não tem coisa melhor do que divulgar, do que compartilhar, do que espalhar a palavra de Deus para as pessoas, e assim a gente vai conseguir cumprir uma das últimas profecias, né? Que é a volta de Jesus. Com certeza. Esse tema, a gente precisa de compartilhar esse tema, que eu costumo falar que esse tema ele é questão de vida ou morte, na verdade, né? Muito obrigado pela sua participação. Você é muito mais do que bem-vindo. Gosto muito de você aqui na classe bíblica. E agora você tem um tempo aí para mandar o seu abraço, o seu recadinho para alguém. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal, né? Eu estou muito feliz de novo por estar aqui, né? Já estive aqui uma vez falando sobre saúde. Hoje um tema totalmente diferente, né? Que fala sobre o pecado. Como eu disse ainda há pouco, esse tema é tão importante que é questão de vida ou morte, a gente entender ele, para a gente ter um preparo. Só né? aproxima mais um pouquinho. Tá? Para a gente ter um preparo e quando Jesus voltar, com certeza a gente ir com ele, né? E, consequentemente, porque Adão e Eva pecaram, né? Nós herdamos essa natureza, a gente vai ver, né? E o homem, uma vez que ele pecou, ele precisava de um salvador, né? E Deus não é culpado desse pecado. E Deus, na verdade, a gente vai ver no decorrer da live que Ele é amor, né, Denilson? Ele não tem culpa do pecado. E é interessante que as pessoas vejam essa live, que você compartilhe, porque tem muita gente que às vezes por conta de uma coisa, uma tragédia ou qualquer coisa que acontece, a gente se deparou de algumas coisas esses dias, fica culpando Deus, mas Deus não tem culpa de nada. Ok? O que a gente precisa é de inclinar os nossos ouvidos para o Espírito Santo, para Ele falar com a gente. E aí a gente precisa de se relacionar com Ele. Amém? E eu quero mandar alguns abraços aqui, aproveitando que o pessoal já está entrando. Ó, mandar um abraço para o Paulo Ranato. Conhece Paulo Ranato? É o rapaz lá que eu me confundi aquela vez no meu gênero. Feliz sábado, Denilson e Tony. Estamos ligados por aqui. Olha só, pessoal que está no Instagram, se vocês querem que o comentário de vocês apareça aqui embaixo, manda no Facebook ou no YouTube, tá bom? Caso contrário, eu só vou verbalizar o comentário de vocês, tá bom? Então, Paulo aqui online, mandando um abraço. Aí, Paulo. Dessa vez eu não esqueci, hein? E eu quero mandar um abraço também para outras pessoas aqui, olha, essa pessoa aqui você conhece. Vamos ver se vai aparecer. Gleida Avanço? Eu costumo falar que a Gleida Avanço é minha secretária, tá? É minha esposa. Abraço, beijo, um beijo. Gleida, Deus te abençoe, tá bom? E ela estava, acho que umas 2 horas atrás, ela já começou a fazer divulgação da live aí. Meu marido, isso aí. Por isso que eu falo que ela é minha secretária. Ela divulga, me ajuda bastante. Meu marido estará na live. Ela faz as redes sociais para mim, entendeu? Eu entendi. Assessora, né? Isso. Eu quero mandar um abraço também para Erice Alencar, que está nos acompanhando também pelo Facebook. Erice e Heraldo, grande abraço para vocês, para toda a família. Também quero mandar um abraço para Erice e o Heraldo, são um grande amigo meu. Um abraço aí para vocês. E tô com saudade de vocês, quero ver vocês, hein? Vamos lá. Abraço para Erice e para o Heraldo. Ela também está falando aqui que é uma bênção, né? Que bênção, meus irmãos, ela está aqui comentando. Amém. Uma boa tarde aos demais. Ela também está desejando uma boa tarde a todos, não somente a nós. Vamos lá então. Tem mais comentários aqui, além da Erice. A Nininha Avanço. Conhece a Nininha Avanço? Minha irmãzinha querida, né? Feliz sábado. Deus abençoe. Obrigado, Nininha, pela sua participação. Eu viro um pouquinho de lado aqui, irmãos, para poder ler o comentário de todo mundo, tá bom? Mas vamos lá. A Iris, mais uma vez, aqui nos desejando um ótimo sábado, tá bom? Agora, a sua filha mandou uma mensagem lá no Facebook. Vamos projetar aqui. Ela disse o seguinte, ó, tá lá na tela, ó. Que bom ouvir a palavra de Deus nessa tarde linda de sábado, certo? Amém. Amém. E, vamos lá. A Iris está participativa hoje, hein? Vocês são família linda. Ela está falando aqui. Obrigado, irmãos, pela participação. Olha só, a Sheila Cruz também desejando uma boa tarde, um feliz sábado lá no YouTube. E também tem a Eugênia Alves nos desejando um feliz sábado. E para todos os irmãos aí que não mandaram nenhum comentário, uma boa tarde, uma tarde maravilhosa para vocês. Sejam muito bem-vindos, onde quer que vocês estejam, em casa, na igreja, no trabalho, não importa. Que vocês sintam a paz de Deus e a presença do Espírito Santo aí com vocês, tá bom? É o nosso desejo para essa classe bíblica e para sempre também, né? Não é só durante a classe bíblica. Vamos lá então parar com os comentários. Eu já quero deixar na tela
o nosso QR Code para estudos bíblicos. Então, se você tem dúvidas sobre alguma questão bíblica, quer receber um estudo, quer receber mais orientações, quer mais informações a respeito desse tema e de outros que a gente já falou por aqui, aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você será redirecionado a uma página onde tem um botão vermelho bem grande lá. Quero estudar a Bíblia, beleza? Clica lá que você entrará em contato com uma pessoa no WhatsApp que dará todas as informações que você deseja. Pedidos de oração, dá umas enroscadas de vez em quando, né? É normal. É ao vivo, né? É ao vivo. Pedidos de oração, de agradecimento, alguma coisa que você esteja passando uma dificuldade também, veremos o que é possível fazer para te ajudar. Esse WhatsApp também serve para isso, tá? Mas ele é mais destinado a estudos bíblicos. Então não se acanhe, aponte aí seu celular, ou se não, digite no seu navegador aí do seu celular, bit.ly bit.ly/classe bíblica online, ok? Tony, vamos lá. Vivemos em um mundo onde a presença do mal é constante, correto? Correto. Influenciados por ele, acabamos pecando e desagradando a Deus. E é uma coisa assim que às vezes não tem explicação. A gente erra e é uma coisa tão natural a gente errar, a gente tem uma tendência para o mal. É uma herança que a gente herdou, né? Como eu tinha começado. E é por isso que eu já lanço as perguntas aqui da nossa introdução. Como o mal surgiu? É possível vencê-lo? Um dia ele terá fim? Vejamos isso no estudo de hoje. Podemos fazer a primeira pergunta? Pode fazer já, pode fazer. Pergunta número 1. Irmãos, participem aí na casa de vocês, tá bom? Já vou tirar o nosso QR Code, já deu tempo de todo mundo ler. Pergunta número 1, Tony. As igrejas falam muito de uma pessoa chamada Lúcifer, de um anjo chamado Lúcifer, né? Parece que ele tem uma relação muito próxima com a origem do mal, né? Parece que ele está envolvido ali. Nós vamos ver que... Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem foi Lúcifer e de onde veio esse nome? Já que na Bíblia não é mencionado. Não está na Bíblia esse nome. Porque, até onde eu sei, Tony, Deus criou milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. E parece que Lúcifer é um anjo, que algumas pessoas dizem, né? Vamos checar isso agora. E quem é Lúcifer? Quem foi ele? Porque ele recebeu um destaque entre os demais anjos, né? Ele tinha uma posição importante, né? Muito importante, né? Então fala pra gente. Assim ele se corrompe. É o seguinte, primeiramente, o início do capítulo... Não, eu gostaria que você lesse primeiro os versos aí. Vamos né? lá, vamos lá. Depois eu comento, né? Mas eu só quero mandar mais um recado aqui, pode ser? A Iris lá. Alguém que eu conheço? Um beijo na avó, família amada. Mandou um beijo na avó, hein? A Iris que mandou? Acho que é a minha mãe, então. Deve ser sua mãe. Então, mãe, se você estiver assistindo aí, uma amiga nossa mandou um beijo para a senhora, a Iris, tá? Tá mandado. E a Iris também disse aqui, ó. A sua filha disse aqui, ó. É por isso, ó. A avó Maria está assistindo aqui também. Nossa centenária amada. É isso aí, abraço aí, mãe. Então, um beijo para a senhora. Como que chama a sua mãe? Maria. Maria. Um beijo para a senhora, viu, dona Maria? Deus abençoe grandemente e que dê mais 100 anos de vida aí pela frente. Vai ser uma bicentenária, ok? E a Iris disse a respeito das lutas que nós enfrentamos, às vezes pecamos porque faz parte da nossa natureza. Ela disse o seguinte, ó: com Jesus somos mais que vencedores. Essa é a ideia que a gente quer transmitir para os ouvintes aí de casa e aqueles que não assistiam ao vivo também, né? Então vamos lá, Tony. Então eu queria passar para você alguns versos, né, para os nossos ouvintes também acompanhar lá, que vai ajudar a gente a esclarecer melhor quem que é Lúcifer, né? E qual que vai ser eu vou passar para você aqui Ezequiel 28, né? Nós temos aqui o verso 14 até o 15 e depois o 17. Certo, então vamos com Aí calma. depois eu passo para você mais alguns aqui. Primeiro, Ezequiel capítulo 28. 14 a 15. 14, 15 e depois? 17. Até o 17 e o 18 também. 17 e 18. Então vamos lá. Na tela para vocês aí, ó. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora pula para o verso 17 e 18, né? Isso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. E o verso 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Aí, Denilson, eu queria pedir para você também ler mais 2 versos, não, mais 3 versos, ó. O 12, o 13 e o 14 de Isaías 14. Certo. Então vamos lá. Primeiro Isaías 14. Só vou deixar minha Bíblia aberta aqui em Ezequiel, vou ter de colocar um marcadorzinho. Qual que é o próximo texto? Isaías? É Isaías 14. Os versos são o 12, o 13 e o 14. O 12 e o 14. Isaías são 3, né? Vale a pena ler os 3, né? Isso, vamos lá. Então vamos lá. Isaías 14, versos 12, 13 e 14. Isso, aí a gente vai fazer um comentário em cima desses versos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então quer dizer que Satanás era um anjo muito ousado, né? Você viu também quantas coisas que é mencionada a respeito desse personagem aí, né? Então vamos fazer um pequeno comentário aqui baseado nesses versos. O seguinte, olha, primeiramente, o início desse capítulo, eu não sei se você percebeu, nós não vamos focar nisso, mas só quero mencionar que esse capítulo, logo no início, ele se aplica ao rei de Tiro. E depois, os versos que o Denilson leu aqui, já se aplica a esse anjo, né? Esse anjo de luz, Lúcifer, né? Na verdade, Deus compara o rei de Tiro, né, com Satanás. Por isso que eu estou mencionando que nesse início de capítulo, né, esse rei, porque ele também é comparado com Satanás. E no mundo hoje que está ao nosso redor, a gente vê muitas pessoas parecidas com o rei de Tiro, né? Porque os dois tinham o caráter ímpio, né? E queriam ser como Deus, tanto Tiro como Lúcifer queria ser como Deus. Então, nesse capítulo, nós vemos que Ezequiel ele dá uma mensagem para os dois. Mas os versos seguintes, esses que o Denilson leu, eles se aplicam a um anjo criado por Deus, né? Mas que em algum momento ele cobiçou a posição que pertencia a Deus, né? Ele já tinha uma posição muito importante, um querubim, né? E aí ele cobiçou a posição de Deus. E os textos diz que este anjo era chamado de querubim, que nem eu acabei de mencionar. Querubim, para você aí de casa, eu acredito que você deve saber, mas querubim é um exemplo de anjo. Por exemplo, lá no santuário tinha uma arca da aliança, e tinha 2 querubins, um de cada lado. E esse anjo que nós estamos falando aqui, o Lúcifer, era um querubim. Ele nasce de forma inexplicável, Denilson. Ninguém pode explicar, porque Deus ele faz as suas criaturas perfeitas, entendeu? E, na verdade, ele faz as criaturas perfeitas justamente e com livre-arbítrio. Na verdade, ele fez uma escolha, ele resolveu se corromper, né? Ele quis ser maior que Deus. Ele nasceu com orgulho no coração, querendo ocupar o trono de Deus, veja só. Igual a gente leu. Tony, a gente vai adentrar esse tema um pouquinho mais. Mas aí já encerrou o comentário. Esse tema é muito sério. Esse é um tema muito sério. Vamos pedir o discernimento de Deus nesse momento, para que a gente possa adentrar esse estudo, porque a gente não fez uma oração ainda, né? A gente não fez a nossa oração inicial. Aqui na live não, a gente fez uma oração, Sim, você de casa, a gente fez uma oração antes de começar a live. Isso. Mas aqui com os irmãos, na presença dos irmãos, você pode dirigir uma palavra de oração para que todos nós possamos, Sim, posso. com a sabedoria do Espírito Santo, adentrar esse tema que é tão precioso e tão importante? Por favor, Tony. Então vamos lá? Você de casa também, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Deus, é com grande alegria que estamos aqui, através dessas ferramentas, chegando na casa de nossos irmãos, para levar esse tema, que é um tema muito importante, que a gente precisa de entender, que se aplica à nossa salvação. A gente precisa de entender a questão do pecado, porque nós somos pecadores, herdamos essa herança dos nossos primeiros pais, e até hoje o ser humano continua pecando. Ainda bem que o Senhor levantou
um Salvador para nos salvar, e hoje a gente precisa de entender essa questão, porque a gente precisa de se preparar para a volta do nosso Salvador, que é Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, abençoe a gente, que o Espírito Santo fale nos nossos ouvidos aquilo que a gente precisa de falar. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Vamos lá. Agora sim, né? Agora nós estamos com a couraça de Deus, né? Isso. nós já tínhamos nos revestido antes, Isso, né? agora. Só que é interessante na live a gente fazer uma oração também com os irmãos que estão nos acompanhando. Tony, você citou no texto aí, até que foi achado iniquidade. Se eu não me engano foi em Isaías? Isaías, né? A partir Não, na verdade foi Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo 28, eu vou voltar aqui, Ezequiel capítulo 28, verso 14, olha só, capítulo 28, verso 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tony, o que é iniquidade? Segundo a Bíblia Sagrada. E eu arrisco dizer um pouquinho mais. A gente já teve uma live sobre espírito de profecia aqui com a Mariana. E nós aprendemos quem foi Ellen White. Foi uma mulher inspirada por Deus, que escreveu diversos livros para orientar as pessoas no estudo da Bíblia, né? Ela dirigia as pessoas à Bíblia Sagrada. Ela não alterava nada na Bíblia, ela só facilitava a Bíblia para a gente entender. A compreensão bíblica, ela facilitava. Então, nós nos baseamos muito nos escritos de Ellen White para poder entender melhor algumas passagens bíblicas. Exatamente. Então, eu queria que você falasse, segundo a Bíblia e segundo o espírito de profecia, o que é iniquidade? Então, eu achei aqui um versículo, um versículo só que vai dar para a gente ter uma luz, tá? Em 1 João, na verdade, 1 João 3. Opa, vamos lá. 1 João 3, o verso é o 4. Esse tá verso já vai ser o suficiente para a gente esclarecer a questão da iniquidade. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É um versículo simples, né, mas que tem um grande conteúdo. Se você analisar com profundidade, você vai ver que, apesar de ser um versículo pequeno, ele transmite uma ideia muito grande para a gente. E, na verdade, a gente vai ver aqui que... você mesmo aí de casa pode perceber que essa palavrinha iniquidade, ela tem muitos sinônimos, né? Vai depender da sua imaginação, né? Mas é o seguinte, iniquidade, só para a gente dar um exemplo para você aqui aí de casa, significa ilegalidade. Olha para você ver. Algo que não é legal. É uma expressão contrária àquilo que é justo e correto. Então, por isso que eu falei que você precisa ter um pouco de imaginação, você aí de casa. Você imagina tudo aquilo, né, que não é correto. É iniquidade, entendeu? É uma palavra que aparece na Bíblia para se referir à transgressão de Deus, né? Que transmite a ideia... Transgressão da lei de Deus, A transgressão da lei de Deus, entendeu? Então, é uma ideia de perversidade, injustiça, né? Uma ideia de injustiça. Então, por isso que eu falei que essa palavra tem muitos sinônimos. Iniquidade é uma infinidade de coisas que transgride a lei de Deus. Você sabe que qualquer que pratica o pecado, olha só, qualquer que pratica o pecado, isso aqui está lá em João, você leu, né? Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Então, o pecado é iniquidade. O próprio pecado já é uma iniquidade, entendeu? Você sabe o que você me lembrou? Não estava aqui no nosso contexto, você me lembrou Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22? Isso. Apocalipse capítulo 22. Deixa eu ver se é o 21 ou se é o 22. Olha só. Deixa eu só ter certeza aqui. Aqui, ó. Cadê? Lembrei. Apocalipse capítulo 22, verso 15, tá? Você me lembrou esse verso. Todo aquele que não pratica a justiça, que não pratica a obediência à lei de Deus, está cometendo iniquidade. Aí vem nesse verso aqui, ó. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. iniquidade.
A mentira. Que não deixa de ser iniquidade, porque é falta de verdade. E na Bíblia, se você for procurar, existem inúmeros versos que tem essa palavra iniquidade, viu? Tem bastante. Sim. Então a gente precisa... Agora você respondeu segundo a Bíblia, né? E segundo o espírito de profecia? Então, essa pergunta está junto com a 2, né? Isso. Porque assim, o pecado de Lúcifer, na Bíblia fala rapidamente que até que no coração dele se achou iniquidade. Mas como que essa iniquidade foi desenvolvida? O pecado é algo que não tem explicação. Irmãos, não adianta perguntar aí no chat por que o pecado surgiu no coração de Lúcifer, porque não saberemos dizer por que surgiu o pecado. É uma coisa sem explicação. Mas os motivos que levaram Lúcifer a pecar, o Tony vai falar agora segundo o espírito de profecia. Então, a nossa irmã Ellen White, né, ela escreve o seguinte, à luz da palavra de Deus, tá? À luz da palavra de Deus. Então, o espírito de profecia diz que ele saiu, né, para espalhar o descontentamento entre os anjos. Então, ele sai, né? A gente acabou de ver aqui que ele sentiu orgulho, né? Ele ficou descontente. Imagine você, um pequeno episódio da Bíblia, quando Deus pediu sacrifício para Caim e para Abel, né? Houve aquele episódio e a gente percebe que Caim, né, ele ficou com o semblante descaído, né? Sim. É um episódio onde mostra que Caim pecou, né? Aqui com Lúcifer aconteceu a mesma coisa, ele sentiu orgulho. Então, durante algum tempo, ele escondeu o seu verdadeiro propósito, fingindo ser reverente para com Deus. Não dá para imaginar esse tipo de coisa. É como o Denilson falou, quando a gente for para o céu, a gente vai ter toda a condição de entender o que aconteceu. Lúcifer sabia quem era Deus, no entanto, ele fingia. Tem coisa, você aí de casa... que está nos ouvindo, não dá para explicar. Então, o fato é que Lúcifer se corrompeu. Ellen White diz aqui, disfarçadamente ele começou a plantar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais. Deus tinha leis perfeitas e ele conseguiu plantar dúvida no coração desses anjos, pelo menos um terço dos anjos, né? Enganos sutis foram ganhando terreno por meio dos planos perversos de Lúcifer. Ele declarou que era o seu objetivo aperfeiçoar as leis de Deus. Como que você vai aperfeiçoar? Desculpa aí, pessoal. Aperfeiçoar a lei do Criador. Perfeito, né? Do Criador. Sendo que o Criador criou alguém que queria mudar a lei dele, né? E só para levantar uma questão aqui na Terra hoje, o ser humano muda a lei de Deus, ele tenta melhorar a lei de Deus. Então é mais um exemplo de corrupção. A gente precisa se atentar muito por isso aí. A gente não vai entrar em detalhes, mas o fato é que o ser humano, assim como Lúcifer queria mudar a lei de Deus, tentar melhorar, o ser humano aqui na Terra também está tentando. Se você fizer uma pequena pesquisa aí, você vai ver que isso está acontecendo hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, só para terminar aqui, o que Ellen White fala, Deus permitiu suas pretensões a fim de mostrar o efeito das mudanças por ele proposta na lei divina. Então, Deus permitiu, porque Deus ele dá o livre arbítrio, né? Então ele permitiu até um certo ponto, né? Pois sua obra deveria condená-lo. Era preciso que todo o universo visse o enganador desmascarado. Então, você de casa, você sabe que o enganador, que é Lúcifer, o diabo, ele foi desmascarado. Ele ainda está vivo, mas é como se tivesse morto. A gente vai ver no decorrer da live, né, que o nosso Salvador, né, vai destruir Lúcifer. E ele já sabe disso, então é por isso que ele está enganando o ser humano até hoje. Daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes, detalhes. Não vamos falar muito sobre isso agora, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, olha só, Tony, a gente meio que mesclou duas perguntas, né? Quem foi Lúcifer? O que é iniquidade? Porque ele cometeu iniquidade. Eu agradeço aí por ter trazido espírito de profecia para a gente. Tá. E agora só quero comentar um negocinho rapidinho com os irmãos. A gente também perguntou de onde veio esse nome. E é uma coisa curiosa, né? De onde veio o nome de Lúcifer, uma vez que não tem na Bíblia, correto? Não tem. A gente não respondeu isso. Se você quiser, até comenta aqui, Tony. Posso comentar? Você pode comentar. Enquanto você vai comentando, eu vou só me localizando aqui. Olha só, irmãos. Lúcifer é uma palavra que deriva do latim, tá bom?
Exatamente. Então, na Bíblia, quando a gente leu lá Isaías capítulo 14, eu vou voltar aqui até no capítulo 14, versos 12 a 14, que diz aqui, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Guarde esse nome, tá? Estrela da manhã. E também diz aqui, filho da alva. Filho da alva. Você quer saber o que significa Lúcifer no latim? Porque veio do latim. Do latim, lux ou lux. Lux ou lux. Lux significa luz, clarão, aurora. O que a gente leu aqui no verso 12? No verso 12 aqui, ó. Filho da alva, aurora, porque é tudo semelhante. Amanhã. Tudo refere-se à luz, né? Tudo se refere à manhã ou à luz. Porque amanhã é que traz a luz, né? De manhãzinha é que há a luz, que nasce o sol, que tem luz, né? Então, luz significa luz, clarão, aurora. E ferre, também do latim, ferre, significa portar, transportar. Então, juntando essas duas palavras, temos portador de luz, portador da aurora, portador da manhã, ou senão anjo da manhã. E aqui a gente vem no verso 12. Tem também no grego, né? Depois você vai ler. Isso, olha só, filho da alva, estrela da manhã, é um portador de luz. Quem que porta a luz? Uma estrela, né? A estrela que é portadora de luz. Então, a gente tira do latim. E tem também aqui um negócio interessante no grego. No grego, existe a palavra eósforos. Eósforos significa portador da manhã. E tem a palavra fósforos. Fósforos significa portador da luz. E tanto essas palavras eósforos ou fósforos, dessas duas palavras surgiu uma que é muito conhecida pela gente, por todos nós, que é o fósforo, que é a caixinha de fósforo. E o que o fósforo faz? Nada mais é do que uma ferramenta que produz luz, né? Você atrita com a caixa, com a lixa ali, ele produz luz, ele incendia. Então, é um objeto que porta luz. E eu não sabia dessa questão, eu fiquei sabendo através desse estudo aqui, de onde veio o fósforo. Então, são algumas curiosidades. O nome Lúcifer, embora não apareça na Bíblia, ele surgiu do latim, através da junção de lux e ferre. Luz ferre, luz ferre, luz ferre. Aportuguesando, Lúcifer. Entendeu? Resumindo, então a gente ficou sabendo agora de onde surgiu esse nome, Lúcifer, e ficamos também sabendo como surgiu a palavra fósforo. Que não tem nada a ver com Lúcifer, mas a gente aprendeu isso aí também. E a gente vai ficar sabendo daqui a pouco como que surgiu a palavra Satanás, né? Vamos lá? Pergunta número 3, mas antes eu quero mandar um abraço para Maria de Lourdes Rosa, que está nos acompanhando pelo Instagram. Quero mandar um abraço aqui para o Ademir Moreira, que está lá no Facebook, desejando para a gente uma boa tarde. Obrigado, viu, Ademir, pela sua companhia. Tem também aqui, deixa eu ver, a Vera Lúcia Pinheiro, que está nos acompanhando e dando um amém. Amém. Abraço aí, Vera. É a tia da Gleida, minha tia também, querida. Abraço, Vera. Deus abençoe, Vera. E tem a Imaculada Cantori. Imaculada Cantori. Deve ser do Vladimir, né? Deve ser parente do Vladimir. Imaculada, se for o que eu estou pensando, é de Minas Gerais. Ah, não. Aqui tem o Vladimir Cantori, desejando uma boa tarde. Obrigado, viu, Vladimir? E tem também a Imaculada Cantori. Isso, aqui o comentário dela, ó. Desejando pra gente uma boa... Imaculada Gomes, desculpa, gente. Troquei os sobrenomes aqui, tá? Imaculada Gomes nos acompanha. Abraço, Imaculada. Isso. E o Vladimir Cantori. Isso, agora sim. Corrigido o erro aqui. Vamos lá. Eu quero dizer que a Erice está acompanhando. Ela não está sozinha lá não, viu? Ela está acompanhando a live. Você quer ver, ó? Com quem que ela disse que está acompanhando a live, ó? Tá ali na tela, ó. Tá lá. Estamos aqui, Heraldo, eu e meu neto Pedro assistindo. Então, Deus abençoe todo mundo aí na sua casa, viu, Erice? E ela está parabenizando a gente pelo tema também. Que Deus seja louvado. Amém. Pergunta número 3. O que aconteceu no céu? Faltou ver um negocinho aqui no YouTube, tá? Os irmãos às vezes mandam os comentários. Eu quero mandar um abraço aqui para Cristina Pereira, que está nos acompanhando lá pelo YouTube. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. A paz para você, viu, Cristina? Deus abençoe você também.
O nosso querido amigo Tiago Mota nos acompanhando aí, desejando uma boa tarde e mandando um abraço especial. Abraço, Tiago, também. Valeu, Tiago. E tudo de bom para você aí, para Mariane, para toda a família, para o seu pai, Jair também, que deve estar nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Pergunta número 3. O que aconteceu no céu após Lúcifer se rebelar? Você já disse quantos anjos ele levou consigo, né? A gente acaba comentando um pouco das perguntas anteriores e acaba falando um pouquinho do que vai ser falado depois. Mas por isso que é bom a gente segurar um pouco, né? Mas aqui, para essa pergunta, nós temos aqui em Apocalipse, né? Vamos lá. Nós temos aqui o verso 7 e o 9, né? Apocalipse, capítulo 12. O capítulo 12, verso 7 e 9. Vamos lá, verso 7 a 9 e o verso 4 também, né? Só que eu vou pedir para você... Dá uma pausa. Eu vou pedir para você ler primeiro o 7 e o 9, depois a gente lê o... Perfeito. Depois que a gente comentar esses dois, a gente comenta sobre o 4, tá? Então o Denilson vai ler o 7 e o 9. 7 a 9, olha lá. 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E agora sim, né? Que se chama Diabo e Satanás. É aí que ele recebe o nome de Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, esse versículo, ele não precisa nem de muito comentário para a gente entender. O fato é que a Bíblia revela que este anjo, ele convenceu outros anjos da rebelião e que houve peleja no céu, né? Denilson acabou de ler aí que houve uma batalha no céu, né? Os versos mostram que de um lado estava Lúcifer, né, e seus anjos, e do outro Miguel e seus anjos. Eu queria reforçar um pouquinho nessa palavrinha aqui, Miguel, né? Miguel é o nome de guerra de Cristo, né? Então ele é chamado de Miguel, o nome de guerra, de batalha. Então Cristo estava presente nessa batalha aqui, Miguel, tá? Então Miguel é um nome atribuído a Cristo que luta em favor da verdade. E você quer saber o que significa Miguel? Pode falar aí. Miguel significa quem é semelhante a Deus? O nome Miguel significa, a tradução dele é uma pergunta. Quem é semelhante a Deus? E me fala, quem que é semelhante a Deus? Cristo Jesus. Então, é o nome de Cristo, é um dos nomes. A gente já falou isso em algumas outras lives, e mais para frente a gente vai ter um estudo dedicado a algumas profecias bíblicas e vamos citar Miguel várias vezes ainda, tá? E a Bíblia fala que a gente tem que se parecer com Cristo, né? Por isso que a gente tem que conhecer a Cristo, né? Para se parecer com Ele, né? E aí agora a gente pode ler o verso 4 de Apocalipse 12, tá? A gente continua aqui. Tô acelerado, irmãos, não é normal, tá? A gente volta com gás aqui. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Detalhe, lá no Antigo Testamento, Satanás foi chamado de estrela da manhã. Isso. Então ele era como se fosse uma estrela, né? Esse termo estrela, se você for no Apocalipse, não só o termo estrela, mas vários termos como dragão, né? E uma infinidade de outros termos, igreja, né? Água. Você vai ver que o próprio Apocalipse, ele dá a interpretação de cada palavra. E estrela aqui, né? No verso está se referindo aos anjos caídos de Satanás. Vamos só terminar de ler o verso então? Vamos lá. Tá. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui a gente vê, irmãos, o seguinte, aqui nós vemos que Satanás foi expulso, né? Já deu para perceber que ele perdeu a batalha, né? Ele foi expulso para a terra, ele não tinha nem como ganhar. Vai perder a guerra também. E ele levou com ele 1/3, né? Da parte dos anjos. Estrela aqui, como eu já tinha mencionado, né? São anjos caídos, né? Se refere a esses anjos caídos. Em Lucas, eu vou pedir para você ler um verso aí, tudo bem? Você me ajuda aí? Ajuda, em Lucas também nós podemos perceber que Jesus escreve o momento em que ele vê Satanás vindo para a terra. Olha que interessante. Uma vez que o Miguel, né, expulsou Satanás e seus anjos para a terra, aqui em Lucas 10, 18, é descrito que o momento exato
que Lúcifer veio para a Terra e Cristo vê esse episódio aí. Então vamos lá? Lucas 10, 18. Vê lá. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha que interessante, irmão. Você eu percebe? confesso para você, Tony, que eu nunca tinha me atentado a esse verso. É interessante isso aí. É que a gente começa a fazer o estudo e a gente vai num lugar, vai em outro, acaba vendo versos interessantes, e esse verso é muito interessante. O próprio Jesus, né, afirma que ele viu Satanás vindo para a Terra. E hoje, a gente precisa se atentar para isso, porque Satanás está aqui, nessa Terra. Como ele está descontente, né, com Deus, e ele já sabe que ele perdeu a batalha, ele quer prejudicar Deus, enganando, até se for preciso, até os eleitos. Então a gente precisa se atentar muito, não é verdade? Então, resumindo, o que aconteceu? Ele foi expulso. Expulso, é. E quantos anjos ele levou consigo? Um terço. Um terço. Um terço dos anjos. Irmãos? Mas eu imagino que esse um terço, Denilson, ainda é uma quantidade tão grande de anjos, maior do que toda a população que tem na Terra hoje. Então a gente precisa se atentar, porque essa batalha que continuou lá no céu e expulsou ele aqui, ainda continua acontecendo, porque nós temos anjos aqui caídos e temos anjos de luz também, batalhando com esses anjos para proteger a gente. Sabe, amém? A Bíblia usa, amém. A Bíblia usa um termo, muitas vezes, que é milhares de milhares, miríades de miríades, né? Quando se fala... Não dá para saber, né? Mas dá. A gente imagina que é muito anjo. É muito. É só uma conta bem básica. Se você multiplicar 1000 por 1000, você já tem 1 milhão. E quando se fala milhares de milhares, vai saber a multiplicação que está sendo feita aí por trás. Não vamos nos basear no número exato, porque a gente não sabe. Mas quando se diz milhares de milhares, se você fizer uma conta aí básica, você pode chegar à casa dos bilhões facilmente, à casa dos bilhões facilmente. E de cada 3, 1... ele conseguiu. Espírito de profecia diz que ele tinha, a princípio, contaminado, seduzido metade dos anjos. Só que Deus... alguns se arrependeram, né? Deus deu um tempo de arrependimento ali. E alguns se voltaram. Opa, não. Vamos ouvir Deus, vamos ouvir Lúcifer. Quem é que tem razão? Ah, não, realmente Deus tem razão. Lúcifer tá boiando ali. Não tem nada a ver com o que ele está falando. E alguns voltaram. Só que Lúcifer é tão audacioso que ele conseguiu manter alguns com ele, né? Isso que você mencionou aí, Denilson, é importante. Você aí de casa, olha só, o Denilson falou sobre arrependimento, né? Então, Deus, ele deu oportunidade para Lúcifer se arrepender. Tanto é que ele já tinha enganado praticamente quase a metade. E alguns anjos se arrependeu, né? E escolheram ficar com Deus. Então, às vezes a pessoa aqui na Terra fala assim, eu pequei tanto, né? E eu estou envergonhado, será que Deus vai me perdoar? Deus perdoa. Deus sempre espera os seus filhos voltar para casa. Tanto é que tem uma parábola que mostra isso, do filho pródigo. Então, se você hoje tem qualquer coisa equivocada na sua mente, né, fique tranquilo, porque Deus te ama e Ele quer te perdoar. Agora, fica também uma advertência. A despeito de Satanás, a despeito de Lúcifer, depois chamado de Satanás, a gente vê o poder da nossa língua, o poder do engano. Então, se Satanás conseguiu trazer 1/3 dos anjos para si com fábulas engenhosamente inventadas por ele, a gente não está tão distante disso não, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente dentro da nossa igreja, quando nós falamos algo que contamina, que semeia contenda entre os irmãos. Porque 7 coisas o Senhor abomina. Está lá em Provérbios. A última é aquele que semeia contenda. Não, 7 coisas o Senhor detesta. A última ele abomina, né? 6 ele detesta, a última ele abomina. A última é aquele que planta contendas, semeia contenda entre os irmãos. Então, uma advertência que fica, vamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque nossas palavras têm que sair da nossa boca para poder edificar as pessoas e não para destruí-las, ok? Fica a nossa advertência. Vamos então para a pergunta número 4, mas antes eu quero mandar uns abraços. Não pode deixar de mandar. Tem muito abraço aí para... Vamos aqui, ó, a Wanda Avanço. Conhece a Wanda Avanço? Conheço. Olá, Wanda, abraço para você. É uma alegria saber que você está aí nos assistindo, tá ok? Um abraço para você, pro meu irmão, para todo mundo aí, tá ok? Quem que é a Wanda? É minha cunhada. Cunhada? Beleza. Wanda, Deus abençoe seu irmão, como que ele chama? Geraldo. Geraldo e Wanda, casado com ela, né? Então, abraço, Geraldo. E tem também Lu Araújo. Quem que é Lu Araújo? A minha esposa amada, que por enquanto... Sua secretária também ou não?
Vamos dizer que sim. Ela está lá em Limeira nos acompanhando, junto com o meu sogro, minha sogra, meus cunhados lá, tudo lá. Minha cunhada e meu cunhado. Na verdade, o meu cunhado, né? O meu cunhado e minha cunhada, sim, tem dois lá. Então, abraço aí, Valdir, abraço Maria, Renato, Jéssica, Verônica. O Matheus provavelmente não está lá, mas abraço para todo mundo aí, tá bom? Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença e beijo, amor, por estar nos acompanhando aqui, tá bom? Lu Araújo, fotografia. Deixa eu ver aqui, Tony. Vamos lá se tem mais alguém comentando aqui. A Vera Lúcia Pinheiro. Fez mais um comentário, hein? Ela só tá mandando amém aqui. Beleza. Ela tá gostando do conteúdo. Que bom, Vera. Tá mandando um amém para o outro. E, por último, no Instagram aqui, Fuentes Santos, a família Fuentes nos acompanhando, provavelmente Antenor e Tânia. É um privilégio ter a presença de vocês aqui na nossa live, viu? Deus abençoe vocês onde quer que vocês estejam. Sentimos saudade de vocês também, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 4. Agora, essa pergunta aqui... E a gente tem que correr, viu? A gente está mandando muito abraço, o tempo está correndo. Tem muita gente que não acredita nessa história, né? Mas a gente vai mostrar aqui que a Bíblia, mostra a sua veracidade em termos disso aqui. Tudo faz sentido. Como o pecado surgiu na raça humana e quais foram suas consequências? Olha, tem vários versos aqui, viu, Denilson? Não sei se você vai ter condições de ler tudo. Você está falando que o tempo está curto, mas olha assim. Gênesis 2, tá? Qual que é o primeiro? Aqui tem verso 15, tem o verso 17. Certo, então 15 ao 17. Vamos para Gênesis 2, 15 a 17, tá Isso, bom? depois tem mais. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu vou pedir também, Denilson, para você ler mais em Gênesis 3. Aí depois a gente vai fazer um comentário, mas a gente vai ter mais versículos para ler depois, tá ok? Gênesis 3 a partir de qual verso? Do verso 1. Pode ir até o 7. Até o 7? Aí já vai dar para dar um bom esclarecimento para a gente e para os nossos ouvintes. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito... detalhe, em Apocalipse diz, a antiga serpente. Aqui está falando de Satanás. Aqui está falando de Satanás depois que ele foi expulso do céu, né? Agora aí ele foi expulso do céu, porque ele já está na terra. Ele está na terra. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher, a primeira mentira é a maior de todas, né? É certo que não morrereis. Dá até para ouvir ela falando assim no ouvido, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí. Aqui já dá para a gente fazer um comentário, depois a gente continua lendo mais alguns versos. Que esse tema, essa questão aqui, de como o pecado entrou na Terra, merece a gente trabalhar um pouquinho mais, né? Mas é o seguinte, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa questão do pecado aqui mostra que o ser humano morre. Nós sabemos que morre porque a gente tem pessoas... Quantas pessoas não morrem, né? Quantas pessoas estão morrendo? E, na verdade, não era para morrer ninguém, né? Uma vez que Adão e Eva foi colocado aqui no jardim, era para ele ser eterno. O ser humano só morre por conta do pecado. Tanto é que Deus falou, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E Satanás falou que não. Eles não morreram na hora, mas morreram depois, né? Mas aí vamos continuar aqui com o raciocínio dos versículos. Eu vou ler aqui para vocês o que eu preparei aqui. Nós vemos aqui que o primeiro casal que Deus criou,
e colocou no jardim deveria passar por um teste. O homem tinha ao seu alcance árvores que produziam muitos frutos para ele comer. Eu imagino que tinha cada fruto lá no Jardim do Éden que a gente nem conhece, né? Aí a gente se pergunta, poxa, mas será que eles precisavam de comer o fruto, justo aquele que Deus falou que não era para comer? Você vê como que é a nossa natureza, né? E essa natureza ainda não estava neles do pecado, mas só que Deus colocou neles o livre-arbítrio. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões. A gente tinha o livre-arbítrio antes mesmo de pecar, tá? Então, o homem tinha ao seu alcance, né, essas árvores. Mas Deus disse que da árvore do conhecimento e do bem e do mal não era para comer, porque o dia que eles comessem, eles morreriam. Mas, no capítulo 3, nós vemos que Satanás, em forma de serpente, como, né, nessa época a serpente, uma observação, nessa época a serpente era um animal belo, né? Sim. É por isso que Satanás, inclusive, Denilson, ele se disfarçou de serpente. Imagine que se ele quisesse enganar Eva, ele ia aparecer como um bicho peçonhento, né? Espírito de profecia diz que era um animal que voava. Exatamente. E por onde ele passava, ele resplandecia e ele tinha uma cor dourada. Então, imagina, era algo lindo. Ele escolheu o personagem certo para enganar Eva, entendeu? Então, isso também ajudou ele a enganar. Ele aproximou-se de Eva, seduziu e a leva ao pecado. Aí o que acontece? Eva come do fruto, leva para Adão e Adão também come. Por conta deste episódio, de desobediência, né, o pecado acontece na humanidade. Estava condenada à morte. Hoje o ser humano está condenado à morte, mas a gente vai continuar vendo, vai ver que nós morremos sim, mas nós não morremos eternamente, nós podemos viver, porque alguém tornou possível, né, nos tornou eleitos a ser salvos, né? E tem alguns versos aqui, Tony, que eu até gostaria de projetar, se você me permite. Depois eu posso fazer um pequeno comentário ainda acima disso? Sim, então continua. Então, isso aqui que eu vou falar agora para você de casa é importante, viu, Denilson? Eu sempre costumo falar isso aí quando eu passo a lição na igreja. Quando a gente desobedece a Deus, né, por mais simples que seja, como que foi uma fruta que eles comeram, dá a impressão, tem gente que pergunta, nossa, mas será que essa história é verdade? Comer uma simples fruta, desobedecer a Deus, acarretou todas essas consequências? Mas veja bem, não é uma simples desobediência. Quando você olha para Deus, você precisa de enxergar o tamanho de Deus, percebe? Eu costumo falar que para a gente enxergar o tamanho de Deus, a gente não pode olhar só o que está ao nosso redor aqui na terra. A gente tem que olhar para o alto também. Eu não sei se você tem o costume de olhar para o céu e ver as estrelas, né? Quando você olha para o céu à noite, você vê as estrelas. Me parece que você consegue enxergar duas galáxias a olho nu, com o céu bem limpo, num lugar que não tem muita luz. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que o universo é muito grande, né? Se você quer saber o quanto Deus é grande, é só você olhar para o universo. E existem centenas e milhares de bilhões de estrelas na nossa galáxia. Sim. Agora, existem também centenas e milhares de bilhões de galáxias. Você está percebendo? Então, esse é o nosso Deus, é o Deus que eu conheço, que a gente quer apresentar para você. É o Deus que o Denilson conhece. Então, quando Deus fala para você que você não pode desobedecer a Ele, você tem que obedecer, você não pode desobedecer. Ele falou para não comer a fruta, não era para ter comido. Existe um contraste muito grande entre nós e Deus. Deus, ele é tão grandioso, você já pode perceber o tamanho de Deus, né? Olhando para o céu. Que o contraste que existe entre nós somos comparados como se fosse um trapo de imundícia. É isso que a Bíblia fala, não é? Sim. A Bíblia fala que nós somos parecidos como trapo de imundícia perante Deus. Então, quando Deus fala para a gente, obedeça, por mais simples que seja, a gente tem que obedecer. E a gente tem a liberdade de escolha. Mas se você aprender conhecer Deus, se você conhecer Jesus e aprender a amar Ele, você vai obedecer com muita tranquilidade. Amém? Amém. Eu quero falar aqui para os irmãos, nós somos comparados a trapos de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Eu não mencionei, mas se você quiser mencionar, eu vou falar. Pode falar. O que é um trapo de imundícia? Você lembra que na Bíblia existiam muitos leprosos. Hoje é mais difícil, né? É chamado de hanseníase, essa doença, né? A lepra é chamada de hanseníase. Cura, né? Hoje tem cura, tem tratamento, mas naquela época não tinha, então eles eram isolados da sociedade, eles ficavam fora da cidade. Então eles pegavam panos, pedaços de pano, para poder limpar suas feridas. Então imagina aquele pano que não era lavado,
eles ficavam dia após dia limpando as feridas da lepra. Aquela podridão, a pele apodrecendo assim, eles limpando a pele. Quando o pano não tinha mais... Sabe quando você pega um paninho para limpar uma sujeira? Você fala, opa, aqui tá sujo, deixa eu virar para um canto que tá mais limpo. Pegava um canto limpo do pano para poder continuar limpando a sujeira, sabe? A mesma coisa com eles. Quando eles não tinham mais nenhuma parte limpa do pano, que não dava mais para usar para limpar as feridas, eles jogavam fora. Esse pano jogado fora, com a podridão do ser humano, o carne podre, que não servia mais para nada, é chamado de trapo de imundícia. E a nossa justiça é comparada a esse tipo de pano. Não vale a pena a gente obedecer a Deus? Diante desse contraste que existe entre nós e Deus, nós somos muito pequenos, irmãos. Então vale a pena a gente obedecer. Qualquer coisa que Ele falar para a gente obedecer, a gente precisa obedecer. Agora eu quero ler mais alguns versos, posso? Agora você vai ler, vou passar para você aqui. Ó. Vai lá. Continuando em Gênesis 3. Certo. Verso 9, o 10, Então, o 11. vamos lá. Vê aí. Verso... Esses aqui que eu estou falando, o 11, o 16. Qual que eu leio primeiro? Começa no 9. No 9. No 9 até o? 10. 9 até o 10. Depois você já pode ler o 11 em seguida. 11, 9, 10 e 11. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí, tá vendo? Certo? Aí você leu até qual? Eu li até o 11, vai mais Agora você vai ler para a gente aí, para os nossos ouvintes também, o 16, depois até o 19. 16 até o 19, né? E 22, 24, tudo junto. Eu ia falando devagar para você não se atrapalhar, mas o 22 e 24 também. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Verso 17. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aí já pula para o 22, né? E o 24 aí encerra. E o 24, vamos lá. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aí, é bastante versículo, né? A gente vai fazer aqui um apanhado meio superficial, porque é muita informação. Isso. Mas o que a gente vai falar aqui já vai dar para a gente esclarecer bem a respeito dessa questão aqui. Então aqui nós vemos o seguinte, que Deus faz uma pergunta. Primeiro ele faz uma pergunta, né? O que acontecia é o seguinte, que Deus estava sempre lá no jardim, conversando, todo dia com Adão e Eva, né? E nesse dia que eles pecaram, Deus chegou e fez uma pergunta, né? Tava meio diferente o ambiente. Aí Deus falou assim para ele, onde estás? Mas eles se esconderam de Deus. Então, quero dar uma paradinha aqui antes de continuar. O que acontece quando o ser humano peca? Ou melhor, quando a gente peca, né? Porque eu sou pecador, você também é. Quando a gente fala o ser humano, a gente parece que fica excluindo a gente. Mas nós somos pecadores. Isso, aí para ficar melhor aí. Então, o que não repara não, pessoal, que é ao vivo, tá? A gente não tem jeito de editar isso aqui, tá? Quando a gente puder editar, vai ficar perfeito, né, Denis? Mas é o seguinte, então, o que acontece? O ser humano peca, nós pecamos, e a gente às vezes começa, depois que pecamos, a gente sente um pouco de vergonha de Deus, né? Imagine aquela coisa que acontece quando alguém está limpando a casa e acaba, para dar uma disfarçada ou na pressa, jogar sujeira debaixo do tapete. Né? Quem nunca fez isso, né? Então, está escondido, mas uma hora vai aparecer, né? Então, o que a gente faz? A gente peca e nos primeiros instantes a gente fica envergonhado, né? E aí a gente, em vez de encarar Deus de frente, o que a gente faz? A gente se esconde de Deus. Eu sempre menciono isso aqui, quando eu falo de Jesus para as pessoas, porque Adão e Eva deu esse exemplo, eles se esconderam. E até hoje o ser humano se esconde.
E o que eu gostaria de compartilhar com você de casa? Que a gente não precisa de se esconder, né? Nós somos pecadores, nós herdamos essa herança. A gente não precisa de ser pecadeiro, tá, Denilson? Mas a gente peca. É quem torna o pecado um estilo de vida. Mas quando você peca, você não precisa de se esconder de Deus. Você pode até sentir vergonha, mas encara Deus de frente, conversa com Ele, e se Ele te chamar, fala assim, meu Deus, estou aqui, eu quero falar com o Senhor, eu quero confessar os meus pecados, eu estou arrependido. Então era isso que eu queria compartilhar antes de continuar, tá? Perfeito. Agora eu posso continuar comentando esse trechinho, tá? Depois a gente vai ver que outra pergunta aí, né? Tranquilo. Então a gente também percebe que agora, por conta de eles ser contaminado com o pecado, começaram as acusações. Você se lembra que quando Deus perguntou... Resumindo, Adão fala, a mulher que tu criaste exatamente. Pra mim, me deu do fruto. Exatamente. Aí chega para a mulher, o que você fez? A serpente que o Senhor criou me deu do fruto. Exatamente. Aí até que ele chega para a serpente. Para a serpente ele dá a primeira advertência, depois ele dá para a mulher e depois ele dá para o homem. Deus é até didático, né? Ele vai do primeiro até o último, dando as advertências. Interessante você de casa, viu, Denilson? Que Deus ele faz perguntas retóricas, né? Essas perguntas aí eram perguntas óbvias. Deus já sabia. Essa pergunta é aquela mesma pergunta que Deus faz para aquelas pessoas que levaram a adúltera para ser apedrejada. Qual foi a pergunta que Jesus fez para aquelas pessoas, Denilson? Você se lembra? Para aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela adúltera? Eu me lembro rapidamente daquilo que Jesus falou. Quem depois. Não tem pecado... Sim, é o que ele falou. Quem não tem pecado, ele não chegou a fazer uma pergunta, ele só afirmou, né? Ele afirmou. Porque as pessoas trouxeram a mulher adúltera, ela foi pega em flagrante aqui cometendo adultério. E a lei de Moisés diz que é preciso apedrejá-la. Exatamente. O que o Senhor diz? Aí ele afirma, Pronto. aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, Deus aqui ele fez umas perguntas retóricas para Adão e Eva, né? E só aconteceu acusações, né? E é isso que acontece no nosso meio hoje, né? No meio social que a gente vive. Quando alguém comete um erro, as pessoas têm mania de ficar acusando os outros. O mais interessante seria a gente reconhecer o nosso erro, né? Assumir que estamos errados, né? Com certeza você vai se sentir mais aliviado assumindo do que ficar escondendo, né? Se aquela sujeirinha estiver debaixo do tapete, você não vai ficar tranquilo, você não vai ficar sossegado. Você vai saber que um dia pode vir à tona, não é verdade? Sim. Então era isso que eu queria compartilhar. E agora, para encerrar a quarta pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte, que nos próximos versos, Deus apresenta algumas consequências. Porque Deus fala da consequência. Quando você peca, o seu pecado tem consequência. Quando você toma uma decisão sem consultar Deus, de repente, se for uma decisão infeliz, você vai ter consequências desastrosas, não é verdade? Sim. Então aqui também aparece, nos próximos versos, Deus apresenta algumas consequências. Mas uma delas é que agora Adão e Eva são lançados fora do jardim. Eles não podiam viver mais no jardim. Por quê? No centro do jardim tinha duas árvores. Exatamente. Conclui, por favor, que eu não quero atrapalhar. Para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e não vivessem eternamente. Pecando. Exatamente. Né? Entendeu? Quase 1000 anos que Adão viveu, já foi muito, né? Imagina se ele continuasse vivo até hoje, 6.000 anos de pecado. Então foi tirado o direito de acesso à árvore da vida. E Espírito de Profecia diz, inclusive, que o Jardim do Éden ele foi retirado da terra depois de um tempo, né? Antes do dilúvio. Antes ele colocou anjos para guardar, para não deixar Adão e Eva lá. Se revolvia, e antes do dilúvio ele foi removido da terra. E aí Apocalipse é o livro da restauração. Deus vai restaurar tudo. Porque ali diz que o homem trabalharia, só que ele comeria do suor do seu rosto. Ele teria cansaço. São as consequências do pecado, irmão. São as consequências do pecado. A mulher daria a luz, só que em cima de dores, né? Ela teria dores. Exatamente. Nada disso era para existir. Só que Deus tem uma promessa, ainda que não era para existir, era para estar tudo beleza na nossa vida, né? Era para a gente viver eternamente. Só que mesmo assim, mesmo com esse contraste que existe entre eu e você, Deus ele tem uma promessa maravilhosa para a gente, Ele quer salvar a gente para a gente viver eternamente. Por isso que a gente tem que persistir, não só nesse tema, como em todos os temas que o Denilson tem aqui, apresento para você aí de casa, para você assistir. E compartilhar com as pessoas, né? E ele deu uma promessa também para Eva, especialmente para Eva. Ele deu uma promessa e a gente já vai entrar daqui a pouco nessa pergunta. Essa promessa é interessante, hein? Essa promessa é interessante. Fique ligado aí. Quero mandar um abraço aqui
Jair Mota, aê Jair, meu amigo que está acompanhando as lives aqui toda semana, muito obrigado pela sua presença, é o pai do nosso querido amigo Tiago lá, Tiago Mota, então Jair, sim. Muito obrigado pela sua presença, fico honrado com você aqui em nossa live, ok? Mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Hugo também, o sobrinho lá do Rosan, que está nos acompanhando pelo Instagram. Quero também mandar um abraço, deixa eu ver se tem mais alguém, por enquanto não, as pessoas nos comentários são essas. Temos 20 minutos para matar todas as perguntas. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Vamos correr? Vamos correr. Mas para acabar no horário. Mas se atrasar um pouquinho, como o tema está interessante, o pessoal vai esperar, né? A gente tem que o pessoal está muito bom, né? A gente tem que correr. Então vamos lá. 20 minutos. Então vamos para a quinta pergunta. Vamos lá. Quinta pergunta. Essa daqui você pode falar com as suas palavras rapidamente e depois a gente coloca alguns versículos. Pode ser? Para matar. E a gente já pula para a sexta. Você quer que eu fale com as minhas palavras? Quero que você fale com as suas palavras. Mas deixa eu ver aqui a pergunta. Por que Deus não destruiu Satanás logo no início? Isso. Tá bom. A gente coloca o verso por último. Pode ser dessa vez? Você que sabe, pode ser. Excepcionalmente, agora o Tony vai responder com as palavras Você já fez a pergunta? Eu tenho aqui para mim me localizar, mas faz a pergunta aí. Pergunta número 5. Por que Deus não destruiu Satanás quando ele pecou? Por que Deus não destruiu Eva antes que ela fizesse Adão também pecar? Por quê? Interessante que o ser humano, né? Eu já vi muitas pessoas falar assim, fulano cometeu essa barbaridade aí, tem que morrer, não é verdade? É. Se Deus é misericordioso, né, com os seus filhos, quem somos nós para querer julgar alguém, querer matar alguém, né? Deus não mata assim as pessoas assim, de repente, não é assim que Deus faz. Até aconteceram alguns episódios na Bíblia, mas não é assim não. Então veja bem, a Bíblia, ela apresenta Deus da seguinte forma, tá? É a Bíblia que apresenta Deus, tá? É por isso que a gente menciona em Persiste que a gente precisa estudar a Bíblia. Para estudar a Bíblia, para conhecer Deus, tem que estudar a Bíblia, percebe? Deus é perfeito. A Bíblia fala que Deus é perfeito, Ele é fiel, Ele é justo e reto. Vamos colocar um verso enquanto você fala? Está aí verso na sua tela. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, aí, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Deuteronômio 32, verso 4. E aí fala também que Deus, ele é bom e misericordioso. A gente estava mencionando aqui a misericórdia de Deus por conta desse contraste, né, que existe entre nós, né? E ele é muito misericordioso. É só você olhar para esse contraste. Sim. Aí. Salmo 136, 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está aí na sua tela. É a misericórdia de Deus. Aí continuando. E depois ele aparece como Deus Salvador e que nos promete a vida eterna se crermos em Jesus. Para isso você tem que crer, para poder viver eternamente. Eu costumo dizer, Denilson, sabe o que eu costumo dizer? E vou dizer para os nossos ouvintes aí de casa, que vale a pena a gente renunciar ao nosso eu, porque você nem não consegue imaginar o que Deus tem reservado para você na eternidade. A nossa mente não consegue visualizar. É por isso que eu sempre falo para as pessoas olhar para o alto, Denilson. Sim. Porque nós vamos ter a oportunidade de conhecer todo o universo ao lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É por isso que Ele é um Deus Salvador. A vida eterna. Ele nos deu a possibilidade da salvação. João 3,16. E aí tem mais um trecho aqui para a gente poder deixar o nosso ouvinte com sede, né, de salvação, né? Com sede de salvação. Porque às vezes a gente passa despercebido, a gente passa um dia inteiro sem se relacionar com Deus, né? E de repente um tema desse pode despertar a gente, né? Se relacionar mais com Deus, né? Até nós que estamos aqui passando essa live, garanto que a nossa noite hoje vai ser uma noite de bem próximo de Deus, sim, né? Uma noite tranquila. Tranquila. Então, diante de todas estas qualidades de Deus, surge mais uma pergunta: qual é a impressão que Deus causaria para o restante dos anjos que não se corromperam e para todo o universo? Por exemplo, se Deus tivesse matado Adão e Eva, se Deus tivesse destruído aqueles anjos também lá no céu, qual que é a impressão que Deus causaria para o restante do universo, para o restante tirano. Da sua criação? Um Deus tirano. Da sua criação, exatamente. Um Deus tirano. Então Deus não quis causar essa impressão, senão esses anjos, a criação de Deus, iria obedecer Ele por medo. Desculpa aí, eu estou... Na igreja também eu costumo deixar o microfone longe, tá? Depois eu vou ver como ficou a live e na próxima eu vou corrigir melhor isso aí. Então, continuando aqui.
ele não destruiu Eva, né? Agora veja bem, Satanás estava tentando mostrar Deus como um Deus tirano, que nem você mencionou aí, tá? Você tirou as palavras da minha boca. Mal, né? Um Deus abusivo e o atrevimento de discutir com Deus significaria morte. Ele não queria transmitir essa ideia, né? Deus não queria que transmitisse essa ideia. Então agora eu não posso conversar com Deus, não posso dialogar com Deus. De repente eu falo qualquer coisa com Deus, já vai me matando, né? Então é assim. Então se Deus fizesse isso, os outros anjos não caídos ficariam com dúvida e seriam obedientes por medo. E obediência por medo não é obediência, é obediência? Não é obediência. Né? Se você tem um filho, você vai comprar o seu filho para ele te obedecer? Deus é a mesma forma, ele não vai comprar os seus filhos para obedecer a ele. Né? Só tem valor se for por amor à obediência. Então é mais ou menos isso aí, você é de casa. Né? E olha só, outra coisa, por que ele também não destruiu Adão e Eva assim que o pecado surgiu entre eles? Né? Qual é o pai que, esperando um filho, descobre no pré-natal que o filho tem algum tipo de deficiência e pede para que a mulher faça um aborto para tirar a vida desse filho? Se o pai ama o filho, se o pai ama a vida, ele vai falar, não, eu estou pronto para receber meu filho da forma como ele está. Da forma que ele vier, né? Eu vou cuidar dele, eu vou dar todo o amparo, eu vou dar todo o cuidado para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele amadureça, para que ele viva uma vida plena. Tanto assim é que não tem essa lei aqui no Brasil, né? Não tem. E para mim nem deve existir. E a gente não vai entrar em questão disso também, porque existem muitos aí, nem vou falar, existem muitos irmãos nossos, progressistas, que vêm com algumas ideias que não vão de acordo com a Bíblia. Então a gente não vai citar esse tema de aborto, não tem nada a ver citar agora. Mas, assim, mas só falando uma coisa aqui, eu conheço pessoas que têm filhos com problemas e que amam esses filhos. Amam seus filhos. Faz então, de tudo por eles. Por que Deus também, mesmo sabendo que Adão e Eva iriam pecar, por que Deus impediria isso de acontecer? Deus não deu livre-arbítrio? Deu. Deus não ama os seus filhos? Ama, então ele vai aceitar do jeito que são. Porém, vai continuar batendo na porta do coração de cada um para que eles cheguem ao arrependimento e tenham acesso à salvação. Exatamente. Tony, vamos correr? Qual profecia foi dada por Deus após o surgimento do pecado na raça humana? Mas antes de você responder, um abraço para Lorena Dantas, um abraço para o Edson e para a Sara, que estão nos acompanhando pelo Instagram. Abraço aí para vocês aí, Edson, Sara, para todo mundo que mencionou. E tem gente que eu não conheço, né? Que são pessoas que você conhece. Às vezes nem eu conheço. E abraço para aqueles que vão assistir essa live depois, né? Futuramente. É. Então vamos lá. Qual foi a profecia dada por Deus após o surgimento do pecado na raça humana? Eu nem procurei muita coisa na Bíblia, porque um versículo basta. E ele é um versículo que está lá no comecinho da Bíblia. Olha que interessante como que é Deus. Gênesis, né? Gênesis? Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você não lê esse verso com calma, com profundidade, né, você não vai entender que isso é uma profecia. Né? Inclusive aqui tem uma linguagem conotativa aqui, então você tem que interpretar um pouquinho. Ela é meio literal, né? Tem um pouco de poesia, né? Você tem que interpretar um pouquinho. Mas eu vou mencionar aqui, você vai entender que isso aqui é uma profecia e foi mencionada lá em Gênesis. Interessante que lá em Gênesis Deus já fez essa promessa que aconteceria, né? No final, né? Então vamos lá. O que eu escrevi aqui foi o seguinte, ó. Primeiramente vemos aqui que esta profecia é uma profecia messiânica. O que é uma profecia messiânica? Que é a promessa do Messias. A promessa do Messias, a pronta para o nosso Salvador, para o Messias, ok? Ela refere-se ao Cristo, né? O Messias, aquele que seria ferido no calcanhar. A gente viu ainda há pouco, né, que Cristo ele foi ferido no calcanhar, né? Como é mencionado no verso. Mas que derrotaria a serpente, Satanás. Agora veja bem, você aí de casa, isso aqui é importante. Ó. Cabe aqui uma pequena pergunta. O pessoal vai achar engraçado fazer essa pergunta, viu, Denilson? Mas eu quero fazer, mesmo quando a gente está um pouco atrasado, é o seguinte. Você aí de casa, você também, está incluso, tá? Okay. Você já teve a coragem de matar uma cobra, uma serpente? Você já teve, Denilson? Eu já tive.
Eu já tive. Aí eu quero fazer outra pergunta aqui. Eu quero imitar um pouco aqui a Bíblia, né? A Bíblia tem personagens que faziam muita pergunta. Jesus, o próprio Deus, a gente viu aqui, faz muita pergunta. Quando você abate uma serpente, qual que é o ponto na serpente que você tem que atingir para ela morrer de verdade? A cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Percebe? Então, o que Deus usou aqui? Né? Deus usou um termo bastante interessante aqui para mostrar que ele vai destruir Satanás. Ele vai ferir a cabeça de Satanás. Enquanto Jesus foi ferido só no calcanhar, Jesus foi crucificado, mas hoje ele está vivo, intercedendo por mim e por você lá no santuário celestial. A Bíblia fala que Jesus é nosso advogado. Sim. Não é verdade? Então, enquanto Jesus está vivo, lá bem vivo, a serpente ainda está viva, mas ela vai ser ferida na cabeça e vai ser destruída em morte. Seus dias estão contados. Os dias dela estão contados. E aí a gente já engancha aqui com a pergunta 7, tá? Com a pergunta 8, na verdade, né? Vamos fazer a pergunta 8 primeiro, tá bom? Já que os dias de Satanás estão contados... Espera aí, você vai fazer a pergunta 8? Vou fazer a pergunta 8. Depois? Depois a gente volta para 7. Ah, tá bom. Porque já tá relacionado. Já que você citou que faltam poucos dias, a pergunta que eu te faço é: contra quem Satanás está irado, especialmente nos nossos dias? Então, aqui agora, os versos que a gente tem aqui, parece que as perguntas estão se encaixando, é tudo em Apocalipse. Sim, vamos lá. É tudo Apocalipse. Inclusive, vamos dar um recadinho para os nossos ouvintes? Tem gente que costuma falar que não gosta muito de ler Apocalipse, porque tem muito bicho, né? Tem muito dragão, causa um pouco de medo, mas não se preocupe com isso não. Se você, né, que está ouvindo essa live, sente medo de Apocalipse, ou você que ainda vai ver essa live, não se preocupe, porque o próprio Deus inspirou, né, o profeta a escrever na Bíblia, e ele começa dizendo que quem lê Apocalipse é bem-aventurado, é feliz, né? E Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Revelação. Então a gente precisa ler, tá? Então está tendo bastante Apocalipse aqui, mas vamos continuar estudando. Então aqui nós vamos para Apocalipse 12, pergunta 8, né? Isso. Verso 12 e 17. Eu já vou projetar, ó, a Maiara colocando ali que está sendo bênção demais essa live, beleza? Obrigado, filha? Maiara. Sua filha. Abraço, Maiara. Obrigado. Apocalipse, capítulo 12, verso 12 e 17, correto? Exatamente. Então vamos lá. Verso 12 e 17. Por isto festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. E o verso 17, né? É isso mesmo? Isso. Verso 17. Verso diz, 17. Desculpa, coloquei 16. 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Percebe? Pôs em pé sobre a areia do mar. Percebe aí, pessoal, que surgiu uma palavrinha interessante aí, mulher, né? Deus não está irado com as mulheres, né? Está irado com a igreja. A igreja. Lembra que eu falei para vocês que em Apocalipse tem várias interpretações, né? Simbologias, tá? E se você ler Apocalipse inteiro com calma, você vai ver que o próprio Apocalipse, ele mesmo se interpreta, tá? Então vamos lá. Pergunta 8, né? Você já leu Apocalipse 12 e 17, né? Então vamos lá. Contra quem, né? O inimigo de Deus está irado. Sim. Especialmente hoje, né? Especialmente hoje, porque parece que a gente está no tempo do fim, né? A gente acredita, né, que Deus pode voltar nos nossos dias ainda, né? Então, uma particularidade, Denilson, do capítulo 12 de Apocalipse é o grande conflito, tá? Iniciado por Lúcifer lá no céu. A gente sabe que esse grande conflito, a gente já comentou aqui hoje, né? Ele começou lá no céu, né? E seu desenrolar na terra. Então, a partir do verso 12, nós vemos que o diabo está nesse planeta. Ele está aqui. Não só ele, como os seus anjos caídos, né? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o engano, né? E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Portanto, devemos estar atentos às suas ciladas. Ele está fazendo ciladas. Ele está enganando. Ele continuou com engano. Ele enganou lá no céu, mas hoje ele continua enganando aqui na terra também, né? Porque ele está disposto a qualquer coisa para levar as pessoas à destruição. O que ele quer fazer? Ele sabe que ele está perdido. A gente também já falou sobre isso aí, né? Então ele quer ferir o coração de Deus. Ele quer magoar Deus. Você acha que um pai não se entristece quando um filho está perdido?
Da mesma forma é Deus. Na verdade, o amor que a gente sente pelos nossos filhos não é comparado com o amor que Deus sente por nós. O amor dele é muito superior a esse amor. Nós não conhecemos direito o amor que Deus sente por nós. Tanto é que a gente imagina, né? Por ele ter enviado Jesus aqui, né? Por ele ter permitido que Jesus veio nesse planeta, a gente sabe o quanto ele nos ama. E aí, continuando, olha só, o verso 14 mostra que durante 1260 anos a igreja de Deus foi perseguida. A igreja de Deus foi percutida por suas fidelidades à palavra. Entendeu? A igreja de Deus, ela era fiel e ela foi perseguida por isso. O verso 17 mostra as características dessa igreja verdadeira. Esse que é importante. Inclusive, eu gostaria que você de casa se atentasse depois para essa passagem aqui. Na verdade, que lesse o capítulo 12 inteiro. Tá? Eu vou repetir, ó, o verso 17 mostra as características da igreja verdadeira. Ela guarda os mandamentos de Deus mencionados em Êxodo 20. Então, o que a gente tem que fazer para entender isso aqui? A gente tem que ler Apocalipse 12 e também ler Êxodo 20. E tem o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Tá? Agora, para encerrar esse pequeno comentário aqui, deixa eu ver onde eu parei. Portanto, se tem uma igreja que o diabo detesta, é essa igreja que possui essas características. Tá? Você de casa. Deus... ele faz de tudo para salvar o ser humano, tá? E ele ama a mim e a você. Sim. E a gente conhece, através da palavra de Deus, a igreja que possui essas características. O diabo, ele detesta essa igreja. Tem pessoas que já estão perdidas, que o diabo não precisa se preocupar para fazer nada, porque elas já estão perdidas. Mas quem pode fazer alguma coisa somos nós. Inclusive, nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos levando essa mensagem para salvar pessoas que possivelmente, né, estão perdidas, mas não estão ainda, porque a porta da graça não se fechou. Então, o diabo detesta a gente, mas Deus ama a gente. A gente tem um aliado muito maior que é Deus. Amém? Amém. Eu quero colocar 2 comentários. Pode e a gente vai responder essas últimas 2 perguntas apenas com um versículo, pode ser? Pode ser. Porque a gente já estourou o tempo, está fazendo uma chuva lá fora e nós não queremos que a energia acabe nem nada do tipo. Então temos agora 2 motivos para encerrar essa live às 5h30 em ponto. Primeiro, os comentários. Luciana disse: Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, mesmo ainda todos nós carregando a maldição do pecado, logo após a queda, Ele já nos deixou a certeza da vitória, pois nessa profecia que vocês mencionaram, Deus deixou a certeza de que Satanás seria derrotado. Nós só devemos confiar e nos entregar nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Agora, apenas com os versículos, tá, Tony? Para a gente conseguir encerrar a tempo, tá bom? Satanás ainda procura nos enganar? Como resistir aos seus enganos? Essa é a 7ª. Isso, só os versículos para ficar aqui na live. Tem 2 Coríntios, né? 11, capítulo 11, versos de 14 a 15. 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 14 a 15. A 15. Então, tem mais, não sei se vai dar tempo de ver tudo. Vamos ler os 3 rapidamente aqui, pode ser? Então lê esses aqui primeiro. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então temos aí um verso que diz que até Satanás se transforma em anjo de luz para nos enganar. Rapidinho. É por isso que eu falei aquela hora que a gente precisa tomar muito cuidado, se atentar, porque aqui tem milhares e milhões de anjos na Terra e tem gente que pensa que é coisa do bem. Tem coisa do bem, mas ele engana, tá? Ele se faz de qualquer coisa, ele se faz até de uma mulher bonita para enganar um ser humano, para seduzir. Se faz de mortos, engana. E a gente vai ter uma live falando sobre morte, a verdade sobre a morte, alguma coisa do tipo, e também sobre espiritismo. Vamos ter uma live falando sobre espiritismo. É um tema polêmico, mas infelizmente a gente tem que passar. Gente tem que passar. Com todo o respeito, mas a gente tem que passar. Mateus 24 também diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. De quem está falando ali, Tony? Está falando da gente. Porque Deus deseja que nós sejamos eleitos. E aí Satanás fará de tudo para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. E você que está em casa, nossa esperança e nosso anseio é que você seja eleito de Deus. Eu mencionei isso na igreja hoje, que a gente precisa de se batizar todos os dias. Com a palavra de Deus.
Tem que mergulhar na palavra de Deus, não é verdade? E tem mais um aqui, Efésios, né? Tem Mateus, mas se você quiser só ir para Efésios direto, o que você acha? Vamos ir para Efésios. Efésios 6. Mateus 24, Aqui 24, tem dois, tem o verso 10, né? Isso. Vamos lá. Até o 18. Mateus 6. Uma corrida contra o tempo, né? É uma mas corrida para a honra e glória de Deus. Vai dar tudo certo. A força não vai deixar a gente na mão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente vai fechar só nessa, tá bom? E aí você lê até o 18, se você que está em casa, que fala quais que são os itens da armadura de Deus. Então, são itens assim, a couraça da justiça, o capacete da fé e tudo mais. É uma armadura completa para resistir aos enganos de Satanás. Deus usou esse termo aqui de armadura porque numa batalha, quando a pessoa ia para a guerra, né, ele colocava um capacete, colocava aquele peitoral, né, para proteger os braços, as pernas, né? Tudo. E agora aqui nós estamos falando de forma espiritual, né? Então, para você entender isso aqui, você tem que entender que você precisa colocar um capacete também, né? Uma proteção no seu coração, né? Em todo o corpo, né? Cada utensílio tem um significado, né? O capacete tem um significado, cada peça tem um significado e cada peça ela protege você desse inimigo que está aqui, que é né? Satanás. Que é Satanás. Agora, Tony, a última pergunta para a gente matar isso daqui, para a gente finalizar. Deixa eu ver se não tem mais nenhum comentário. A Imaculada está dizendo glória a Deus lá, que bom que ela está gostando. Glória a Deus, Deus seja louvado. Viu, Imaculada? E a partir desse momento nós encerramos os comentários ao vivo, tá bom? Agradeço a todo mundo que participou. Vamos para a última pergunta para a gente poder finalizar a nossa live. Quando e como o mal será exterminado de uma vez por todas? Vamos para Apocalipse de novo, né? Não podia ser outro livro, né? Tem que ser Apocalipse, né? Apocalipse. Apesar que tem outras passagens da Bíblia que mostram também alguma coisa paralela. Mas Apocalipse 20, capítulo 20, né? O verso 7 até o 10 e depois o 14 também. Vamos lá então, na tela. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E para finalizar, verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É assim que vai fechar, Tony? Então? Na verdade, teria 3 versinhos importantes aqui que eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes que fala sobre isso. Está lá em Malaquias. Vamos lá, Malaquias 4, 1, 2 e 3. Na tela. É importante a gente ver sobre isso aí. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Posso fazer um comentário de 1 minuto? Pode. É que, na verdade, essa passagem é uma das passagens que eu mais gosto da palavra de Deus, porque Deus mostra que Ele conclui tudo que a gente tanto espera, né? Imagina você, deve ter visto já, não é todo mundo que teve essa oportunidade de ver um bezerro nascendo numa estrebaria. Você já viu? Não sei se você de casa já viu, em vídeo. Eu nunca vi. Você imagina a felicidade do bezerro, né? Ele sai pulando de alegria, contente, né? Então Deus, Ele usa essas coisas para mostrar para a gente o quanto Ele nos ama, né? Imagine você, né? Quando Jesus te salvar, você vai
você vai se comportar mais ou menos parecido. Você vai sair pulando de alegria porque você vai estar salvo, não vai haver mais dor, mais ranger de dente, mais nada, né? E outra, Deus fala aqui em Malaquias que a palha vai ser queimada, tá? Não vai ficar queimando para sempre. A pessoa, Deus é tão misericordioso que Ele não vai deixar o ímpio sofrendo pela eternidade, entendeu? Deus vai salvar aquele que crê em Jesus, mas o ímpio, por misericórdia, ele vai queimar como se fosse palha. Então, que você aí de casa, nessa tarde, possa ter captado alguma coisa aqui dessa live que foi, com certeza, direcionada pelo poder do Espírito Santo. A gente se sente muito feliz de ter compartilhado essas coisas com vocês. Como eu disse no início, é um tema bastante importante, é questão de vida ou morte, e a gente precisa de se preparar. Jesus está voltando e Ele nos ama. Ele quer que você volte para casa, tá? O nosso lar não é nessa terra, tá? A gente não compreende direito como essa questão, nós vamos compreender muita coisa lá no céu, mas com certeza a nossa casa é com o Pai, e Ele quer viver junto com a gente, amém? Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Tony, quero te agradecer, foi um pouco corrido agora no final, que nem eu falei, está caindo uma chuva um pouco forte, e a gente quer que tudo acabe, a gente complete o tema, mas Deus seja louvado pela sua participação. Muito obrigado, eu peço desculpa aí se eu fiquei um pouquinho nervoso, mas da próxima vez, como eu falei, nós vamos fazer um negócio editado, o pessoal vai, né? Mas muito obrigado mesmo, eu fiquei muito feliz pela sua presença. O que importa é o nosso desejo, a nossa alegria de compartilhar informações que traz um grande conforto para a gente. Então a gente sente o desejo de sair gritando para as pessoas, e essas ferramentas faz isso se tornar possível, se tornar realidade. Espero que vai alcançar o lar de muitas pessoas hoje, né? E amanhã e depois também. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Exatamente. Estar em constante oração e estudar a palavra de Deus todos os dias. É mediante a comunhão com Deus que teremos forças para resistir ao mal, estar aptos a resistir à tentação e sermos recebidos como filhos de Deus no dia final. Que Deus abençoe sua vida e a vida de sua família. Ore comigo nesse instante. Querido Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esse tema maravilhoso. É um tema que muitas vezes não entendemos a sua profundidade, como que ele aconteceu de fato, mas o que sabemos é que um dia todo o sofrimento, toda a dor, toda a destruição causada pela entrada do pecado no mundo por meio desse anjo que era perfeito, chamado Lúcifer, que depois foi chamado de Satanás após a entrada do pecado, nós sabemos que tudo isso um dia terá fim. O Senhor lançará Satanás e seus anjos, infelizmente aqueles que se perderam também, mas também vai lançar a morte dentro do lago de fogo. E de uma forma bem redundante, a morte será morta, Pai. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. O Senhor restaurará todas as coisas, conforme era no jardim do Éden, antes da entrada do pecado no mundo. Louvado seja o teu santo nome. Continue conduzindo cada um de nós aqui, estudando a tua palavra dia após dia, para que estejamos prontos para encontrar o Senhor nos ares com poder e muita glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu digo para vocês mais uma coisa, irmãos. Não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, pois Jesus mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nos vemos então em nossa próxima classe bíblica online. Deus te abençoe e se tivermos o prazer aqui de semana que vem estarmos reunidos, sintonizados nesse canal, teremos uma grande felicidade em compartilhar a palavra de Deus com você mais uma vez. Até lá, se Deus assim permitir. Até lá, abraço para todo mundo.